47 Reincarnated capítulo 185. Autor: Sorri Just Diamond. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. A 10.000 pés do céu, um caça-perum voava em um caminho circular, supervisionando o campo de batalha que se desenrolava abaixo. Na frente do sistema de armas, na tela do monitor, estava o homem chamado Leon, um major e oficial do sistema de combate da cópia do Lockheed.C.130 Gunship. Ele estava assistindo a batalha entre o exército ruteniano e o exército Yamato na tela de seu monitor atentamente o tempo todo, passando o dedo pelo joystick, sentindo uma vontade de apertar os botões que desencadeariam o inferno no inimigo. Por mais que quisesse fazer isso, ele sabia que não podia desobedecer uma ordem e correr o risco de ser levado à corte marcial. Então, em vez disso, ele deixou sua imaginação correr solta, onde se imaginou derrubando o Yamato com seu bus de 105 mm e a metralhadora Gatling de 25 mm. Todos os sistemas calibrados, o diagnóstico do sistema parece limpo, temos tudo, exceto permissão para atacar os alvos. Leon informou a tripulação por meio de seus comunicados. Paciência, meu amigo, respondeu o piloto do Perum Gunship. Vamos obter essa permissão assim que Overwatch disser. Leon riu. Desculpe, chefe, estou apenas animado para ver como nosso caça vai atacar as linhas inimigas. Além disso, estou cansado de atirar em branco e simulado durante nosso treinamento. Tenho certeza que todos vocês se sentem da mesma maneira. Concordo com você, irmão, respondeu um dos artilheiros aéreos localizados na parte traseira do Perum Gunship. De qualquer forma, fomos enviados aqui em uma missão para fornecer apoio aéreo aproximado aos nossos camaradas nas linhas de frente. A inteligência relata que um batalhão de tanques está indo em direção à cidade de Pinyon, onde o campo de batalha está definido. Leon manipulou seu joystick enquanto movia a câmera para fora do caça, redirecionando-a para outra posição onde os supostos tanques estão localizados. Ele parou de mover a mão no momento em que viu linhas de tanques leves do exército Yamato na tela do monitor. Estou de olho nos tanques inimigos, informou ele ao resto da tripulação. Vou ficar de olho neles e garantir que não vão passar por nós. Ok, vamos apenas esperar o sinal de partida do alto comando e, assim que o fizermos, vamos nos divertir. Usar. De volta ao solo, a linha de frente era intensa. As posições de Yamato eram bombardeadas incessantemente por ataques de artilharia e ataques aéreos. As armas antiaéreas que eles colocaram aleatoriamente no topo do edifício de estilo ocidental estavam sendo atacadas pelos tanques rutenianos com grande precisão. Todos os soldados do exército Yamato lutando contra o exército ruteniano sabiam que a qualquer momento seriam invadidos se o ataque não fosse interrompido antes disso. Eles não tiveram escolha a não ser recuar. Mesmo que isso signifique morrer por isso. De um lado da linha de frente estão as armas combinadas do exército ruteno, consistindo de veículos de combate de infantaria, tanques de batalha principais e centenas de soldados. Seu avanço era imparável, suas metralhadoras e artilharia antitanque não conseguiam penetrar na blindagem de seus tanques de batalha principais. A partir de agora, o Yamato sofreu centenas de vidas por manter a cidade de Pinyon sozinho. Sua técnica, que é sua única esperança de atingir o inimigo e deter seu avanço, era constantemente neutralizada. Resumindo, o Yamato está no limite. Seu objetivo agora é sobreviver até que os reforços de Anseong e do resto de Pyongyang cheguem. Em uma tenda militar não muito longe do campo de batalha, o Major Morinosuke Takashi está sendo bombardeado por relatórios de todos os lados por seus operadores de rádio e seu colega Major. Senhor, o exército ruteniano ainda está avançando na cidade. Não podemos neutralizar seus tanques com nosso canhão antitanque. Não importa o que joguemos contra eles, eles ainda estão avançando. Precisamos de mais poder de fogo se quisermos manter esta linha. Não se preocupe, nossa aeronave está vindo agora de Anseong. É apenas uma questão de tempo até que esses tanques impenetráveis estejam à mercê de nossos aviões. Um sorriso perverso surgiu nos lábios de Takashi.
Transmita minhas ordens a todas as nossas tropas que defendem a linha, que não devem recuar. Que eles deveriam dar suas vidas pelo imperador e nosso grande império Yamato. Os Rutênios podem ter conseguido uma atualização, mas é a nossa vontade que prevalecerá. Estrondo. Um rugido ensurdecedor encheu toda a área, fazendo todos se encolherem. Takashi pegou seu chapéu e saiu rapidamente da tenda. Do lado de fora, ele viu uma enorme cratera enegrecida a 50 metros da tenda de comando. As tropas que foram apanhadas na explosão choraram em agonia. Membros desmembrados e entranhas estavam espalhados pela cratera. Mesmo que seus compatriotas tenham sido brutalmente feridos, Takashi não poupou um olhar para eles. Em vez disso, ele apenas proferiu palavras que poderiam ser interpretadas como sem coração. Isso é bem perto da nossa barraca. Devemos começar a nos mover para uma posição segura. Takashi inclinou a cabeça para o lado com os olhos no canto enquanto olhava para seu colega comandante. Mas senhor, e quanto aos feridos? Bem, não é como se houvesse algo que possamos fazer. Baixas na guerra são inevitáveis, então eu diria que são apenas azar. Antes que Takashi pudesse retornar à tenda, um homem saiu correndo de dentro dela. Era um de seus oficiais. Senhor. Um relatório do alto comando. O homem desdobrou a nota e começou a lê-la em voz alta. Um esquadrão de 5M está a 2 minutos. Eles estão armados e prontos para a tarefa, senhor. Finalmente, uma boa notícia. Takashi sorriu, uma sensação de excitação tomando conta dele. Agora podemos revidar. Dê a eles as coordenadas dos tanques rutenos. Quanto mais pudermos destruir, mais tempo poderemos ganhar para que nossos reforços cheguem. Entendido. O oficial fez uma saudação antes de voltar para a tenda para cumprir suas ordens. Enquanto isso, Takashi ouviu um estrondo no ar. Deve ser o nosso avião, pensou enquanto virava a cabeça para cima, olhando para o céu para tentar ver melhor. Era sem dúvida o som de um motor de avião. Takashi arrancou o binóculo do pescoço de seu companheiro e usou para ter uma visão da direção do barulho. Aí está o nosso avião. A aeronave pairava no céu acima da formação inimiga. Sob as asas do A-5M havia bombas de 500 libras projetadas para matar a armadura inimiga. Ele não pôde deixar de sorrir, antecipando a linha de frente do Rutenia sendo esmagada como poeira sob seus pés. Ele estava tão concentrado na carga que se aproximava que não percebeu uma enxurrada de luzes estroboscópicas que despedaçaram a aeronave. Espero que... A boca de Takashi estava aberta em descrença. Ele largou o binóculo e, um segundo depois, ouviu um arroto gutural robótico que lhe deu arrepios na espinha. Que raio foi aquilo? Ele amaldiçoou. Uma resposta surgiu abruptamente quando duas aeronaves alienígenas sobrevoaram seus acampamentos antes de subir aos seus novamente. Takashi recuou com o choque, assim como muitos outros próximos. Embora tenha acontecido em frações de segundo, ele notou seu design peculiar. Não tem hélices e o motor é fixo atrás. Seja o que for, esses aviões acabaram de transformar o Esquadrão A-5M em picadinho. Reencarnate capítulo 186. Takashi vacilou ao recuar. Seus olhos se fixaram no céu, olhando para a aeronave que interceptou sua esperança de romper as linhas do exército ruteniano. O que é aquilo? O que é aquilo? Ele gritou furiosamente enquanto seguia o som do motor reverberando no céu com seus olhos. Ele procurou rastreá-lo e dar uma olhada melhor nele. Desde o início da guerra, os Rutenianos têm trazido novas armas para a luta. Muitos deles não são conhecidos pelo mundo, muito mais pelo Ocidente. Ele esperava que a guerra fosse semelhante à Primeira Guerra de Ruto Yamato, mas isso não aconteceu. Hoje, os Rutenianos estão em terreno elevado, com seus tanques impenetráveis, seus rifles que podem disparar com precisão de 600 a 700 metros e disparar de 20 a 30 tiros em um único pente. Olhando para trás, ele ficou surpreso a princípio quando ouviu sobre os Rutenianos usando novas armas em vez de seu padrão Mosin Nagant. A princípio, ele pensou que fosse uma metralhadora. Ele riu quando ouviu pela primeira vez. As metralhadoras e suas munições são pesadas para carregar,
Então seria ineficiente armar todos os soldados, o que poderia atrapalhar sua mobilidade. No entanto, ao ser atacado pelo armamento de Rotenian, ele começa a entender. Se não fosse por aquele avião que voou baixo sobre o acampamento deles, ele não iria refazer seus passos agora. Ele passou a mão sobre o rosto em compreensão. Ele olhou para a direita, onde a luta era intensa. Ele observou enquanto os soldados Yamato com seus rifles de ferrolho eram detidos por fogo pesado da infantaria rutena. Lá ele viu as armas que os rutenos carregavam. Outro design peculiar que se desviou do maestrião. Além disso, há também este tanque de aparência blindada, mas em vez de rodar em seu caminhão de lagarta, ele usa 8 rodas grandes. Alguns dos soldados Yamato tentaram mirar naquele pneu na esperança de estourá-lo e imobilizá-lo. No entanto, não vai estourar, apesar de baterem repetidamente. Os rutenos montados naquele veículo blindado têm este canhão no topo que pode disparar balas de alto calibre com uma força tão forte quanto uma granada de mão. E sua tática, eles estão usando armas combinadas. Com o apoio da artilharia, infantaria e força aérea, eles foram capazes de tomar cidade após cidade e esmagar todos os obstáculos. É um milagre que o exército deles ainda não tenha sido invadido. Provavelmente devido ao constante bombardeio que resultou em muitos escombros bloqueando seu caminho. Seja o que for, Takashi não pode ignorar o fato de que os rutenos estão lutando em uma forma diferente de guerra e estão em desvantagem. Takashi respirou fundo e se acalmou. Se ele quiser atolar as forças de invasão rutenas um pouco mais, ele tem que ser lógico e racional e deixar sua emoção e atitude de lado. Ele tem que se concentrar em esmagar os rutenos e garantir o sucesso do grande Império Yamato. Ficando animado com esse pensamento, ele se virou e entrou na tenda. Senhor, os aviões rutenos estão voltando. Um dos soldados gritou com o braço estendido, apontando para a aeronave. Quando Takashi olhou na direção apontada pelo soldado, toda a cor sumiu de seu rosto. Os aviões rutenos, os que interceptaram suas aeronaves, mergulharam. Estava voltado para a margem direita da cidade de Pinhon, visando as linhas de frente, onde estão localizadas as trincheiras. Takashi olhou através de seus binóculos novamente e examinou a aparência do avião. Assim como ele havia descrito anteriormente, é um avião de aparência estranha sem hélices. Quando o avião ruteno atingiu a altitude ideal para metralhar, algo explodiu no nariz da aeronave. Um som estridente e gutural ecoou por toda a cidade enquanto atravessava as trincheiras. Os soldados Yamato, que lutam desde o início da guerra, foram mortos instantaneamente. Seus corpos estouram como balões. Foi uma visão horrível para Takashi e começou a entrar nele. A dura realidade da guerra está começando a cair. Takashi, que tem colocado uma frente fria, começou a apresentar rachaduras. Merda. Todo o pessoal que maneja as armas antiaéreas, atire naqueles malditos aviões. Takashi rugiu e suas ordens foram imediatamente transmitidas ao operador de rádio, que as retransmitiu. A metralhadora pesada tipo 3 do Yamato e a metralhadora AA tipo 98 de 20 mm começaram a disparar contra os aviões rutenos que destruíram a primeira linha de defesa da cidade. No entanto, os aviões rutenos estão se movendo tão rápido que até atingiram um deles. Ainda assim, os soldados Yamato não desistiram e continuaram atirando. Arg! Konohiro! Um dos operadores da arma antiaérea berrou de raiva e fúria. Suas munições antiaéreas explodiram como um estroboscópio de luzes. Ainda assim, foi inútil. Nenhuma das balas atingiu seus alvos nos aviões rutenos que simplesmente voam pelos céus, para nunca mais serem vistos novamente. Takashi, ouvindo que o pessoal antiaéreo falhou em atirar nos aviões inimigos, só pôde gritar de frustração. Diga a eles. Se não conseguirmos atirar naquele avião, seremos alvos fáceis aqui. Takashi sibilou para o soldado que o notificou do resultado. Sim, senhor. Relatório do exército Anseong. Outro soldado se aproximou dele. Senhor, um batalhão de tanques tipo 95 Agu está entrando na cidade. Yoshi.
Envie-os para a linha de frente imediatamente, Takashi latiu. Se não pudermos usar nossas aeronaves, usaremos nossos tanques para combater os tanques deles. Entendido. Takashi rosnou interiormente enquanto levantava os óculos e olhava para frente. É hora de seu contra-ataque. Ele observou enquanto as colunas de tanques avançavam lentamente para frente. No momento em que saíram da cidade para enfrentar os tanques rutenos, uma grande explosão estourou no meio da linha. Senhor, desça. Um dos soldados pulou em seu ombro e derrubou Takashi, salvando-o de ser atingido por estilhaços de metal. O que é desta vez? Takashi espiou do chão e viu flashes de luzes chovendo sobre a cidade. Parece estar vindo do céu. Takashi olhou para cima e viu uma conta preta se arrastando ao longo do horizonte. Pela aparência, parece ser outra aeronave. Então luzes piscaram de seu lado e em apenas mais um segundo, outra explosão estourou na cidade. Gritos e berros do Império Yamato ecoaram por toda a cidade. Takashi levantou-se lentamente e olhou estupefato para a aeronave disparando contra eles de grande altitude. Os tanques tipo 95 AGU, os tanques que deveriam ser sua esperança, foram rasgados como um pedaço de papel pelo fluxo contínuo de balas perfurantes. Os soldados encaminhados, confusos sobre o que fazer. Eles não podiam aguentar muito, mas com o aparecimento de uma nova máquina de guerra do Império Ruteno, eles quebraram. Sua lealdade ao país e ao imperador foi finalmente abalada quando eles recorreram aos seus instintos para viver. O Perungunsip continuou bombardeando o ponto estratégico da cidade. O depósito de munições, as trincheiras e os técnicos antiaéreos. O Yamato só podia assistir do chão. Outros começaram a perder a esperança e aceitaram seu destino. O exército Ruteno finalmente rompe as linhas defensivas do exército Yamato em Pinhon. As tropas rutenas emergiram de trás do veículo blindado e se reuniram ao longo da infantaria a pé. O restante do exército Yamato, que ainda tem muito espírito de luta, fixou as baionetas para enfrentar os rutenos. Eles atacaram enquanto gritavam Tenueika Banzai, apenas para ser abatido pelos fuzis de assalto rutenos. Em apenas 10 minutos, o exército ruteniano capturou a cidade de Pinhon, a cidade que os atolou. Takashi, junto com seus colegas oficiais, foram cercados pelos rifles rutenos, todos mirando neles. Renda-se, você será tratado como prisioneiro de guerra sob a Convenção de Genebra. Takashi zombou zombeteiramente. Render? Para o inferno com isso. Ele soltou um grito de guerra, revigorando seus companheiros oficiais de Yamato para lutar até o fim. Os rutenos previram a possibilidade de isso acontecer, então não hesitaram em matá-los. Com isso, os rutenos controlaram o norte e os sobreviventes escaparam para se juntar ao resto do exército que chegava vindo de Pyongyang e Unseong. Reencarnate capítulo 187. 18 de outubro de 1927 11. No Command Ops, localizado no subsolo do edifício do Estado-Maior. Alexander Romanov corria pelo corredor, arrumando gravata e alisando o paletó. Alexandre chegou ao comando de operações. Os civis e militares pararam o que estavam fazendo enquanto se levantavam em seus assentos e se curvavam diante de seu imperador. Alexander perdeu a conta de quantas pessoas se curvavam diante dele sempre que ele se aproximava ou chegava em sua presença. Ele começou a ficar entediado e ofereceu uma sugestão. Vamos, senhoras e senhores, não precisam se levantar para me cumprimentar, mesmo que seja uma cortesia comum. Estamos no meio de uma guerra, então sugiro que você continue fazendo o que quer que esteja fazendo, pois pode desempenhar um papel crucial na guerra. Mas Vossa Majestade, isso seria desrespeitoso. Nós, seus servos, devemos sempre nos apresentar ao imperador com todo o decoro possível, caso contrário, ele se ofenderá quando fizermos. O homem parado atrás dele declarou. Alexander se virou e acenou com a cabeça para o homem para mostrar compreensão. Eu sei, mas você não precisa se preocupar em ser repreendido por não se curvar ou me cumprimentar mais. Só estou dizendo isso para economizarmos tempo. Ok, à vontade, pessoal. Todo o pessoal voltou aos seus lugares e retomou seu trabalho.
Alexander sentou-se em sua respectiva cadeira e deu uma olhada na tela LCD montada na parede onde mostrava o mapa do Império Joseon. O Império Joseon foi destacado em vermelho. Do topo, a cor azul penetrou lentamente na península, indicando a movimentação e o atual controle territorial do Império Ruteno no país. Parece que está progredindo sem problemas, comentou Alexander, um sorriso espalhado em seus lábios. Então, qual é a situação? Alexander começou e o ministro da Defesa, Alexei, prontamente iniciou o briefing. Sua Majestade, em 18 de outubro de 1927, 11 HRS, o Império Ruteno conseguiu capturar cidades importantes na Península do Norte. Empurramos o exército Yamato de volta para a cidade de Kuzong e Chongsu, onde eles estão se unindo à sua força principal. A tela LC demonstra as cidades que o Império Ruteno conquistou: Sinuiju, Yeonchon, Yeonju, Chagaon, Pinyon, Tongrin e Taiguan. Temos controle total sobre essas cidades conquistadas. Estou correto? Alexandre pediu esclarecimentos. 100% Vossa Majestade, Alexei confirmou. Prosseguindo, os civis, principalmente os chuzoneses, apresentam um novo problema para nossas forças invasoras. Eles estão retardando nossa abordagem, atrapalhando. Poderíamos ter perseguido Yamato, mas havia muitos civis na linha. Inferno! Até mesmo o exército Yamato está usando civis como escudos para nos impedir de atacá-los com artilharia. Está tudo bem, Alexander interrompeu. Por mais que eu queira esmagar o Yamato com nosso poder superior, não precisamos levar tudo um pouco rápido demais. Quero vencer esta guerra de forma decisiva para que possamos deixar bem claro que o exército deles não é páreo para o nosso exército. Então tudo bem se as coisas estiverem indo devagar. Na verdade, logicamente, isso nos dá mais tempo para mostrar nossos novos brinquedos e coletar mais dados. Com isso, podemos convencer o Conselho Imperial a aumentar o orçamento militar e lucrar mais. Alexander está soando um pouco mais como um político aqui, apesar do fato de que a guerra começou devido à tentativa de assassinato de suas irmãs pelo governo de Yamato. Ele deveria ter sido implacável e impiedoso contra eles. Mas se ele agir assim, nada sairá desta guerra. Sim, o Império Yamato merece ser aniquilado ao tentar tirar suas irmãs dele, mas como um imperador que lidera um império gigante, ele tem que equilibrar sua personalidade. Como irmão e pai, e como imperador. Por enquanto, este é o imperador do Império Ruteno falando. Para começar, o Império Ruteno tem investido muito dinheiro nas forças armadas. Juntamente com muitos megaprojetos de infraestrutura e programas de bem-estar, você pode ver que a Rutena está perdendo muito dinheiro. Projetos de infraestrutura e programas de bem-estar podem ser facilmente justificados dizendo que é para o bem do país alcançar as superpotências vizinhas em termos de economia e infraestrutura. Mas para os militares, especialmente em tempos de paz, é bastante desafiador. A única maneira de a tecnologia militar justificar sua importância é por meio da guerra. Sem guerra, o Conselho Imperial não vai aprovar mais aumentos orçamentários, sem falar no programa espacial que quase foi negado pelo Comitê das Forças Armadas Rutenas. Esta guerra dá ao Império Ruteno a oportunidade de introduzir a tecnologia militar que vem construindo há 4 anos. E assim que vencerem esta guerra, Alexander enfrentará mais desafios em termos de geopolítica. Os avançados sistemas de armas que a Rutena usou durante a guerra são algo que o mundo nunca viu. Os correspondentes de guerra que estão vinculados ao teatro de guerra vão documentar as máquinas de guerra usadas na guerra e denunciá-las ao seu governo. E assim que souberem disso, o Império Ruteno será submetido a um profundo escrutínio e poderá considerá-los uma ameaça à segurança nacional, uma vez que não tem contramedidas contra os militares rutenos. Alexander acreditava que isso iria acontecer. Então agora ele está pensando em uma manobra diplomática para tirar o ruteniano do isolamento. Sua Majestade, posso ter sua atenção? Alexander, que estava pensando profundamente, saiu de seus pensamentos. Sim, o que é isso? O ministro da Defesa, Alexei continua,
Também queremos informar que o exército Yamato guarnecido em Hamseong já cruzou o paralelo 38, o que significa que podemos iniciar uma de nossas operações que planejamos há algum tempo. Ok, Alexei, sou todo ouvidos, Alexandre o incentivou a continuar. Sua Majestade, o plano se chama Ataque Global Prompt, citou Alexei. Veja bem, na ponta sul da península de Chuzon, o porto de Busan está sendo amplamente utilizado pelo exército imperial Yamato para reforçar a península e abastecer suas tropas. Se cortarmos, eles não terão como enviar mais tropas e suprimentos. E os soldados que eles enviaram para a linha de frente ficarão presos na península. HMM. Alexander cantarolou em pensamento. Isso soa como um plano. Ok, como fazemos isso? Usaremos bombardeiros superpesados de longo alcance, Aletina, para bombardear o porto de Busan. Agora é caro, mas é muito rápido, impossível de parar e perfeito para desmoralizar o inimigo. Uma simulação é reproduzida na tela LCD, mostrando o ícone do bombardeiro superpesado Aletina, uma cópia do Boeing B-52 Stratofor 3 decolando da base aérea de Doni, cruzando o Mar Amarelo, para o porto de Busan. Lá, uma explosão animada cobriu o porto de Busan. Após o bombardeio, encarregaremos nossa frota do Pacífico de cercar toda a península para evitar futuras tentativas de desembarque anfíbio do Império Yamato. Mas para fazer isso, temos que estabelecer o Comando do Mar. Comando do Mar. Hein? Alexandre repetiu. Portanto, nossa frota do Pacífico enfrentará toda a força da Marinha Imperial Yamato, que é a maior da região e está entre as maiores marinhas do mundo. Entendo sua preocupação, Majestade. Mas fique tranquilo, a Marinha Rutena sairá vitoriosa graças aos seus avançados sistemas de armas e os soldados altamente treinados navegando em cada um de nossos navios. Bem, eu não estou duvidando deles. Alexander dispensou suas preocupações. Então, quanto tempo levaria a operação? Basta dizer a palavra e as bombas serão lançadas sobre o porto de Busan em 1 hora e meia, impedindo que o Yamato cruze para a península de Chuzon. Alexander passou a língua pelas bochechas antes de dar sua resposta. Faça isso. Reencarnate capítulo 188. Na estação aérea de Dauni, uma cópia do Boeing B-52 Super 3 está sendo abastecida e armada por tripulações de aviadores. Eles acabaram de receber sua primeira missão do alto comando. O piloto de um dos bombardeiros superpesados Aletina é o Major Petro Franco, um cidadão ucraniano que se formou na Academia da Força Aérea Rutena com distinção. Ele acabou de ser informado sobre sua missão, que é bombardear o porto de Busan controlado pelo Império Yamato. Ele entendeu a importância estratégica daquele porto para o Império Yamato. Afinal, é a única maneira de entrar na península Chuzon. E uma vez destruído, o Império Yamato seria forçado a encontrar outro local para desembarcar tropas. Petro pode não estar ciente do que iria acontecer após a campanha de bombardeio, mas ele sabia que o Império Ruteno não permitiria que o Império Yamato desembarcasse suas forças em Chuzon. Amarrando as botas, Petro se olhou no espelho. Ele penteou o cabelo para trás para parecer o mais profissional possível nesta missão. Ele então saiu do quartel-general e correu pela enorme pista de pouso em direção ao bombardeiro superpesado Aletina estacionado. Ao longo do caminho, Petro notou outro homem correndo atrás dele. Ele deu uma olhada superficial e imediatamente reconheceu o homem. Petro parou no meio do caminho e se virou para encarar o homem. O homem derrapou até parar a poucos metros de distância e olhou para cima para enfrentar Petro. Espere, eu conheço você. Os olhos de Petro se arregalaram em reconhecimento. Você é Leonid Lipovski, não é? Os dois homens se olharam. Espere. Como você sabe meu nome? Leonid parou quando também reconheceu o rosto do homem. Petro. Isso é você? Sim. Petro sorriu. Eu não esperava encontrar você aqui. Ambos os homens riram levemente. Leonid e Petro estavam na mesma unidade durante seu tempo na Academia da Força Aérea Ruteniana. Sim, eu quase não notei você. Então você está vestindo um traje de voo, hein? Você tem uma missão?
Leonid perguntou. Sim, estamos bombardeando o porto de Busan. Enfim, e você? Você também está em seu traje de voo. O que significa que você também tem uma missão. Isso mesmo. Vamos caçar alguns navios de guerra e submarinos na costa da península de Chuzon. A marinha também está entrando em ação. Ah, antes que eu me esqueça, em que serviço você serve? Leonid perguntou enquanto eles retomavam a caminhada. Estou na Força Aérea. Voando na Latina. E você? Petro devolveu a pergunta. Navi, pilotando o P-Orion, respondeu Leonid. Então, sim, prazer em conhecer vocês, homens. Que tal tomarmos uma vodka algum dia? Acontece que conheço um ótimo bar no centro da cidade. O que você acha? Meu deleite. Leonid ofereceu. Sim. Isso parece divertido. Que tal depois da guerra? Petro respondeu. Isso seria bom. Já que você também está estacionado aqui, será fácil para mim encontrá-lo. Então isso é um acordo, certo? Leonid estendeu a mão para Petro. Sim, claro. Petro concordou alegremente. Ele estendeu a mão e apertou a mão de Leonid. Leonid soltou-a perto de Petro depois. Tudo bem, vejo você mais tarde, então. Petro acenou em adeus e foi direto para seu avião. Chegando ao bombardeiro superpesado Aletina, Petro imediatamente embarcou no avião e pulou em seu assento na cabine. Seu copiloto, que já começou a fazer o checklist, conversou com ele. Você está 2 minutos atrasada. Por acaso encontrei alguém que conhecia no caminho para cá, Petro explicou simplesmente enquanto pegava o manifesto e o folheava. Como estamos nos sistemas hidráulicos? Seu copiloto, Tenente Yuri Vasilievich, olhou para ele e acenou com a cabeça. Os sistemas hidráulicos são verdes, os motores e os eletrônicos. Você é quem estamos esperando. Petro olhou por cima do ombro e viu o comandante da aeronave, navegador de radar, navegador e oficial de guerra eletrônica. Olhando de volta para ele. Vamos ficar prontos. O comandante anunciou aos membros de sua tripulação. Nossa escolta está esperando por nós no céu. Após alguns minutos de verificação pré-voo, todos a bordo do Aletina ouviram o som dos motores acelerando. O comandante da aeronave abaixo guiou Petro com seus bastões de luz. Em poucos minutos, o Aletina já está de frente para a pista, pronto para decolar. Petro solicitou permissão para decolar do centro de controle da torre aérea, ao que os controladores de tráfego aéreo responderam com aprovação. Petro estalou os dedos antes de pisar fundo no acelerador com um rugido alto. O avião ganhou velocidade, ganhando sustentação suficiente para erguer o Aletina no céu. Logo, está acima das nuvens, indo para o mar, onde se conectou com seus 8 caças Surate de escolta. Eles voaram em formação em V durante o voo. A missão do Murata é manter o avião a salvo de qualquer aeronave inimiga que possa encontrar no caminho para o espaço aéreo de Busan. Mesmo que nenhuma aeronave Yamato possa atingir altitude de 50.000 pés, a Força Aérea Rutena não poderia simplesmente correr o risco de perder o Aletina. Concedido, ele tem uma velocidade que pode ultrapassar qualquer aeronave Yamato. Mas sua baixa capacidade de manobra tornaria uma grande prática de tiro ao alvo para a aeronave do Império Yamato. 1 hora e meia depois, o bombardeiro superpesado Aletina finalmente chegou ao espaço aéreo de Busan. Petro olhou pela janela e viu uma enorme camada de nuvens obstruindo a visão do terreno. Mesmo assim, o navegador do Aletina garantiu que eles chegaram e estão sobrevoando Busan. Bem, é isso pessoal. É hora de darmos ao Yamato um gostinho do inferno. O comandante da aeronave sorriu enquanto olhava pela tela do navegador. Tenho pena das almas daqueles que vão perder a vida hoje, comentou o tenente Yuri Vasilievich com um suspiro. Eles nunca vão saber o que os atingiu. Acha os oneses lá embaixo também? Eu não sei, talvez. Petro encolheu os ombros. De qualquer forma, quem se importa? Nossa missão é destruir o porto e o alto comando ruteniano levou todas as considerações antes de nos dar um sinal de partida, disse Petro. Petro não poderia estar mais certo sobre isso.
Bombardear um porto cheio de civis é tecnicamente uma violação da Convenção de Genebra e receberia a reação da comunidade internacional. No entanto, se o porto estiver sendo usado para fins militares, como o que o Império Yamato está fazendo agora, ele se tornará um alvo válido. Assim, o Império Ruteno pode lançar suas bombas em Busan sem enfrentar repercussões futuras, exceto por alguma opinião pública menor. O alvo foi pré-avisado, então, uma vez que você entra em cada um dos pontos, é aí que abrimos nosso compartimento de bombas e lançamos a carga útil, disse o comandante da aeronave. Navegador, quanto falta para o ponto A? Estamos chegando ao ponto A em menos de 10 segundos. Disse o navegador, disse ela, com os olhos fixos na tela do monitor. Abrindo as portas do compartimento de bombas. No ventre de Alitina, a porta se abriu, revelando 80 bombas cada uma pesando 500 libras ou 226 quilos. 3, 2, 1. Gota. O navegador sinalizou e a bomba começou a cair da barriga. Ponto B em 3, 2, 1. Gota. Outra onda de bombas foi lançada do compartimento de bombas. No porto de Busan, uma atividade movimentada pode ser vista. As pessoas cuidavam de suas vidas diárias enquanto os soldados do Império Yamato desciam o corredor que levava às docas. Era uma cena pacífica até que um som de assobio veio de cima. Como as pessoas ao redor do cais ficaram confusas com isso, os soldados que estavam familiarizados com o som começaram a gritar. 80 pedaços de uma bomba de 500 libras caíram no porto, criando um pequeno terremoto na área. A onda de choque viajou centenas de metros no ar, espalhando-se por Busan. Segundos após o lançamento inicial da bomba, outra rodada de explosões massivas irrompeu nas docas perto da área portuária, onde a maioria dos navios de guerra e navios mercantes estão ancorados. As chamas subiram em todas as direções e a fumaça obscureceu todo o porto. 2.000 pessoas estavam no porto naquele dia, a maioria civis. E de 2.000 pessoas, nenhuma sobreviveu às explosões. Senhor, o alvo foi destruído, anunciou o navegador. Bom, vamos voltar para a base. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.